Me confirmem se está aparecendo aí. Estamos vendo, Bruno. Tá, perfeito. Bom, gente, é sempre um prazer falar aqui no grupo, assim, já tive a oportunidade de a gente fazer aquele módulo de análise de dados, né, de falar algumas outras ocasiões, assim, sobre trabalhos que a gente já estava desenvolvendo. Então, hoje a minha ideia é dar um panorama, assim, sobre esse campo da IA no cuidado em saúde mental, um campo super grande, assim, tem várias frentes que a gente vem estudando, tanto aqui no grupo, mas também o campo como um todo, ele está muito emergente, assim, e tem muitas coisas que estão sendo desenvolvidas. Então, a minha ideia é dar um zoom, assim, em uma dessas áreas, assim, para a gente tirar um pouco assim, acho que da névoa que muitas vezes tem em relação a isso, assim, e ver onde que a gente pode aplicar esse conhecimento e nos auxiliar tanto no campo da pesquisa e também pensar em oportunidades, assim, de aplicações, implementações. Então, eu queria iniciar essa reflexão, assim, para a gente pensar como que a gente desenvolve inicialmente uma hipótese diagnóstica de um paciente, né? Como que a gente pensa no diagnóstico de um paciente quando ele chega, seja na atenção primária ou algum outro estabelecimento de saúde, ou até no consultório particular de cada um. Em geral, é uma cena parecida com essa, né? Então, o paciente chega, a gente escuta a queixa do paciente, ele vai nos falando sobre a história de vida dele, a histórico familiar, a sintomatologia do paciente, vai criando todos esses laços aí, e a gente vai depois juntando todas essas informações para tentar chegar numa hipótese diagnóstica e, a partir disso, criar um plano de tratamento junto com o paciente. Mas, hoje em dia, a gente tem conversado bastante sobre saúde mental digital, que é a implementação das tecnologias dentro desse campo da saúde mental. E uma área que nos permite discutir essa saúde mental digital é justamente a inteligência artificial. Esse é um campo, então, que busca, é um campo da engenharia e da computação que busca fazer com que máquinas, sistemas computacionais consigam executar tarefas que originalmente a gente pense que necessita de uma inteligência humana, né? Então, aí a gente pensa percepção, tomada de decisões, argumentação, aprendizado, né? Todas essas questões, né? Comunicação até mesmo. Mas dentro da saúde mental tem um subcampo da inteligência artificial que se destacou e fez com que muitos estudos tenham sido feitos até então, que é esse campo do aprendizado de máquina, né? Que aí a gente coloca um foco maior nessa tarefa de aprender, né, do sistema computacional do computador aprender, baseado em informações. Então, a gente fornece informações para o computador e, a partir dessas informações, o algoritmo de aprendizado de máquina, ele vai captando padrões e aprendendo para poder tomar decisões ou fazer previsões em relação a algum tipo de desfecho. Então, a forma como isso é implementado do ponto de vista de predição dentro de saúde mental segue uma fórmula mais ou menos como essa aqui. Então, inicialmente, a gente, em pesquisa, vai ter uma amostra que é coletada de uma população. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no PROTAB que a gente tem no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Então, é um ambulatório de transtorno bipolar e a gente pode ter a seguinte pergunta que a gente gostaria de solucionar com IA. Então, eu quero saber, né, a partir dos pacientes que eu tenho no meu ambulatório, criar um modelo onde, quando entrar um novo paciente, ou a partir dos pacientes que eu identifico que possam estar em risco por um novo episódio maníaco, eu tenho um modelo que vai me auxiliar a tomar essa decisão e tentar prever quem são os pacientes que vão apresentar um novo episódio maníaco, por exemplo, e os pacientes que não vão apresentar dentro de uma dada janela de tempo, né? Aí, o que eu vou fazer nesse estudo? Então, eu vou coletar os dados sobre pacientes do meu ambulatório de bipolaridade, e aí eu vou ter, então, um grupo de pacientes que apresentaram um novo episódio maníaco, por exemplo, e um grupo de pacientes que não apresentaram um novo episódio maníaco ou hipomaníaco, por exemplo.
Aí eu vou ter esse primeiro grupo, então, que apresentou um novo episódio, esse que não apresentou, e eu coletei várias informações clínicas sobre as medicações que esses pacientes estavam tomando e tudo mais. E aí, depois desses pacientes estarem rotulados, então, em um grupo ou em outro, eu vou colocar esses dados para dentro de um modelo, de um algoritmo de inteligência artificial que vai captar os padrões e as associações dessas informações, dessas características de cada grupo desses pacientes, e aí eu vou ter, ao fim, um modelo treinado, né? Tendo um modelo treinado, que a gente chama, a gente pode pegar um novo paciente, né, do ambulatório, colocar as informações lá sobre as medicações que ele está tomando, por exemplo, sobre outras características clínicas, demográficas desse paciente, e aí esse meu modelo vai ser capaz de dar uma determinada probabilidade, por exemplo, desse paciente apresentar aquele desfecho de novo episódio de humor que eu estou querendo prever. Então, de forma geral, quando a gente pensa em predição, que é uma das principais tarefas que a gente trabalha dentro de aplicações de saúde mental, funciona mais ou menos dessa forma. Então, a gente vai ter uma amostra, se a gente está querendo fazer uma classificação, né, em um grupo ou em outro, a gente vai ter esses dois grupos rotulados, a gente vai treinar esse modelo a partir desses grupos e depois a gente pode utilizar esse modelo para fazer uma previsão com um paciente que esse modelo nunca viu antes, mas ele tentou generalizar, então, aqueles padrões que ele encontrou aqui. Bom, e aí isso só foi capaz de acontecer, e esse é um exemplo que eu, alguns anos atrás, vi numa apresentação do Ives e importei para as minhas apresentações, porque eu acho que ilustra muito o salto tecnológico que a gente viveu nos últimos anos em relação à questão de poder computacional e recursos tecnológicos que a gente tem para fazer esses modelos hoje em dia funcionarem. Um modelo, por exemplo, como eu dei o exemplo para vocês agora, ele pode ser treinado até mesmo num computador que às vezes vai estar disponível num laboratório, dentro de um hospital ou de uma universidade, coisa que anteriormente era muito mais inviável, porque o poder computacional era muito menor. Esse é um exemplo super legal. Então, aqui à esquerda vocês veem o Deep Blue, não é exatamente o Deep Blue, mas o Deep Blue, então, ele era esse supercomputador, que na verdade não era uma torre dessas aqui, né, eram 30 dessas torres aqui, o Deep Blue, que era um supercomputador que, lá em 96, então, estava muito viva essa discussão de, será que a máquina vai ser capaz de superar, né, o ser humano e tal, e aí o Deep Blue foi esse supercomputador desenvolvido para tentar vencer o ser humano no xadrez. Então, na época, o campeão mundial, Garry Kasparov, ele era o campeão mundial, e aí esse supercomputador, em 96, disputou com o Garry Kasparov, e ele venceu uma partida, perdeu duas e empatou três, então ele perdeu lá em 96 para o Garry Kasparov. E aí esse modelo ele foi aprimorado pela IBM, e em 97, então, ele venceu duas partidas, empatou três, e aí venceu o match pela primeira vez, né, a máquina superando o humano no xadrez. Hoje em dia, nem o melhor jogador de xadrez consegue, né, nem chegar aos pés aí da IA, né, no jogo. Mas eu trouxe esse exemplo para a gente ver umas comparações aqui com o Apple Watch de 2023, né, de peso nem se fala, 1,5 toneladas contra quase nada, assim, e em questão de poder de processamento, o Apple Watch é 4 vezes mais, mais poderoso, né, em questão de processamento de informações em relação ao Deep Blue, né, mesmo ele sendo muito menor e custando muito menos, né, isso aqui era muito caro na época, né, e outra coisa que eu acho que é legal de pontuar, hoje em dia a gente consegue fazer essas várias operações com uma eficiência energética muito maior. O Apple Watch, mesmo ele sendo 4 vezes mais poderoso, ele usa 15 mil vezes menos energia, né? E isso é muito importante quando você está pensando em escalar esses modelos, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, se eu desenvolver um modelo que eu vou querer aplicar em muitos pacientes, né, eu preciso ter algo que vai ser implementado de forma eficiente energeticamente, né? Então, isso também é algo que evoluiu muito de alguns anos para cá. Então, onde que a IA se aplica quando a gente pensa em saúde mental? Não é? Eu gosto sempre de fazer esse disclaimer, né, já de antemão. Eu
pessoalmente, não acredito que a IA vai substituir o papel do psiquiatra ou do psicólogo, mas pode reformular a forma como a gente detecta os transtornos, as condições, como a gente prediz, né, seja um novo episódio, uma internação psiquiátrica, ou uma tentativa de suicídio, como que a gente personaliza o tratamento, como a gente entrega o tratamento para os pacientes, os cuidados em saúde. Eu trouxe aqui 4 frentes que eu acho que sumarizam em grande parte do que a gente tem de implementações em saúde mental com IA. A primeira que eu trago aqui é predição de diagnóstico e prognóstico, aí eu já dei alguns exemplos anteriormente, então essa questão de quando a gente tenta prever ou classificar um paciente num determinado diagnóstico, ou prever quando que esse paciente, ou se o paciente tem um risco de tentar suicídio, ou de apresentar uma nova internação, por exemplo. Predição de resposta ao tratamento tem todo um campo que trabalha muito com dados biológicos para tentar criar assinaturas biológicas de perfis de pacientes que vão responder melhor a uma ou outra droga, né? E a implementação final disso seria o quê? Eu tenho um modelo onde eu vou incluir várias características desses pacientes, dados sobre tratamentos prévios, toda essa assinatura biológica desse paciente, e o modelo me daria, né, que dada aquela hipótese diagnóstica, qual que seria o melhor plano de tratamento, por exemplo. As intervenções digitais, que eu interpreto muito como uma ferramenta que pode auxiliar os profissionais de saúde sendo uma extensão do próprio terapeuta ou do psiquiatra, né? Então, as intervenções digitais aí aqui entendam aplicativos, né? Ou até os chatbots, apesar de essa ser uma área que está muito embrionária ainda, eu diria, do ponto de vista de uma implementação final, né? E o monitoramento de sintomas também, que pode ser feito via aplicativos, e a gente pode pensar também como uma extensão do profissional de saúde, né? Então, o psicólogo muitas vezes vai ver o paciente semanalmente, às vezes o psiquiatra pode ver semanalmente, ou até mesmo mensalmente, ou a cada 2 meses, e aí você ter, por exemplo, uma ferramenta, um aplicativo que pode permitir com que o profissional, né, acompanhe, por exemplo, a evolução de humor desse paciente, né, com uma frequência muito maior, isso pode até mesmo auxiliar o profissional a fazer uma ou outra mudança ou ajuste no plano de tratamento desse paciente. Então, eu diria que essas 4 frentes resumem uma boa parte do que a gente tem de implementações até então. Mas eu vou dar um zoom, né, pegar uma lupa e entrar um pouco mais nessa questão da predição de diagnóstico e prognóstico. Gostaria muito de falar também dessas outras sub-áreas, dessas outras frentes, mas como a gente tem uma limitação também de tempo, eu acho que a gente pode também organizar outras oportunidades para conversar sobre essas questões. Então, eu trago um exemplo aqui do transtorno bipolar, né, que foi um transtorno psiquiátrico que eu trabalhei durante o meu mestrado, e a gente sabe que tem esse dado na literatura de mais de 60% dos pacientes reportam 1 a 4 diagnósticos prévios ao seu diagnóstico correto, né, formal de bipolaridade. Então, a gente sabe que o diagnóstico diferencial ele é um desafio dentro desse universo do transtorno bipolar. E talvez um dos principais desafios no diagnóstico diferencial seja a diferenciação de depressão unipolar e bipolar. Em especial, nesses casos de início muito precoce, quando os pacientes são muito jovens e os primeiros sintomas acontecem, né, geralmente dentro do polo da depressão, né? Então, essa é uma questão que dificulta ainda mais você fazer essa diferenciação aqui. Bom, então, durante o meu mestrado, nós desenvolvemos esse modelo de aprendizado de máquina para tentar prever, num intervalo de 5 anos, incidência de casos incidentes de transtorno bipolar. A gente se utilizou, então, de uma amostra de jovens adultos, de 18 a 24 anos, e nós encontramos algumas variáveis, assim, que foram interessantes, né? Então, a gente viu
que para o modelo fazer as previsões dele foi muito importante as variáveis de uso de cocaína ao longo da vida, baixo status socioeconômico e também o aumento da frequência sexual. Né? Mas as variáveis que foram as mais importantes para que as previsões fossem feitas, né, foram, de fato, as do polo depressivo. Né? Claro que isso ainda assim foi útil, né, porque o objetivo aqui não era a diferenciação de unipolar e bipolar, mas era a gente entender quem que eram os pacientes em risco, e lembrando que essa era uma amostra comunitária, então era uma amostra de população geral. Né? Então aqui tem que dar esse disclaimer também. Então aqui o top 3 das variáveis foi sentir-se um fracasso, a tristeza profunda e, em geral, todo esse espectro de sintomatologia depressiva. Mas hoje em dia, e essa é uma revisão sistemática que foi publicada esse ano, já existem vários estudos que vêm sendo feitos nessas áreas dos transtornos de humor, né, e se utilizando dessas técnicas de inteligência artificial. Esse foi um estudo, então, que usou fenotipagem digital para discriminar depressão unipolar e depressão bipolar. Né? Fenotipagem digital, só para dar uma breve explicação, a gente tem a Aline Zimmermann, que é super expert nesse assunto aqui no grupo, está fazendo o pós-doc dela lá em Boston, né, agora. E aí, o que é esse fenótipo digital? Né? Então, hoje em dia, gente, eu não sei vocês, mas eu utilizo muito, assim, o meu celular. Eu acho que talvez seja um dos dispositivos que a maioria das pessoas tem no bolso ou próximo, né, pelo menos próximo delas, a maior parte do dia. E tem esse dado do IBGE, que o IBGE lançou em relação ao PNAD, que no Brasil, em 2024, praticamente 90% da população com mais de 10 anos tinha um celular. Então, assim, essa é uma coisa que eu até achei que fosse menor essa taxa aqui, mas eu até me impressionei quando eu vi esse dado. Né? Mas, então, o que é esse fenótipo digital? A gente tem, então, os dispositivos vestíveis, né, os wearables, que nem o Apple Watch, que eu mostrei ali. Nós temos os nossos celulares, e esses dispositivos, em tempo real, eles estão coletando uma quantidade gigante de dados, né? Então, dados de atividade, como que a gente está dormindo, quais são as nossas interações nos aplicativos, dados de geolocalização também, para saber se a gente está saindo muito, saindo pouco, para onde é que a gente está indo. E tudo isso pode ser utilizado para tentar traçar um perfil nosso, né? E esse perfil digital ele pode ser associado com diferentes coisas, dentre elas, né, o nosso bem-estar ou as nossas condições de saúde mental. Então, foi basicamente isso que esses estudos dessa revisão sistemática fizeram. Eles incluíram 21 estudos. A maioria desses estudos trabalharam com dados de áudio e vídeo. Só 14% usaram os wearables, os dispositivos vestíveis, e 30%, e um terço usou smartphones. Mas eu queria destacar um estudo só, dentre esses 21, que fez uma abordagem multimodal, que a gente chama. Isso é engraçado, porque eu lembro que na defesa do meu mestrado, e eu tenho a impressão que numa apresentação que eu fiz, de repente até aqui no grupo, mas na defesa do mestrado eu tenho certeza, que eu até falei, olha, eu acho que o futuro desses modelos, uma das frentes que vai evoluir muito são esses modelos multimodais. E aí, o que é isso? Né? É quando a gente treina esses modelos com dados de várias fontes diferentes. Né? Você não usa, por exemplo, só dados dos prontuários do paciente ou só dados genéticos do paciente. Você usa uma gama de vários dados. Então, esse estudo aqui, que foi publicado em 2024, ele foi o único que usou abordagem multimodal nessa revisão. Então, eles usaram dados de texto, áudio, expressões faciais, ritmo cardíaco e movimento dos olhos. E foi um estudo que conseguiu diferenciar depressão unipolar e bipolar com a maior acurácia dentre todos os estudos que foram incluídos na revisão. Então, olha que interessante. Né? E, então, isso, de certa forma, confirmou que a minha hipótese lá que eu falei em 2023, mas isso é interessante para a gente ver que com mais integrado a gente elabora esses modelos, né, parece que mais acurado eles ficam. Claro, desde que essas informações elas sejam informativas e não sejam só
ruído, né? Se a gente dá algo que não tem nada a ver, né, que não informa nada sobre o nosso desfecho, isso também não vai ser muito útil. Mas parece que se a gente consegue encontrar essas associações, isso funciona bem. Então, esse é o aplicativo que eles usaram para coletar várias daquelas informações ali desse modelo multimodal. Eles tinham um avatar, assim, meio humanoide, que se adaptava às preferências do usuário. Então, por exemplo, se o usuário preferisse, né, o paciente preferisse lidar com um avatar que era homem, com uma voz masculina, e o avatar era diferente. E aí os dados eram coletados nesse formato meio de videochamada, né, para ficar algo mais próximo, assim, de uma relação humana. Lógico que você está falando com um robô, mas essa foi a intuição dos pesquisadores. E aí, para falar de uma outra frente, que é a predição de prognóstico, né, e de outros desfechos que não relacionados diretamente ao diagnóstico, mas esse foi um estudo, então, da colega Cristiane Machado, do nosso grupo, que fez um estudo com os dados do NESARC, que é uma coorte americana representativa da população americana, e incluiu mais de 40 mil participantes e fez um acompanhamento de 3 anos com as pessoas, né? E o objetivo desse estudo, então, foi justamente criar um modelo que conseguisse prever tentativa de suicídio nesse intervalo. Então, foi um modelo bem legal, teve várias... uma performance super boa, né? Uma área abaixo da curva de quase 90%, uma acurácia um pouco maior de 80%, e por aí vai, né? Então, existe toda essa frente também. Hoje em dia, olha que interessante, desse ano também esse estudo, essa é uma umbrella review, né, já sobre a habilidade da IA de prever suicídio. Eles incluíram 22 reviews, então, nessa revisão sistemática de revisões, e o que eles viram de tendência central, então aqui eu tentei tirar alguns highlights, né, desse estudo, eles viram que as taxas de identificação, né, de risco de suicídio, elas em geral eram maiores do que a avaliação clínica, né? Então isso nos mostra que, olha, talvez de fato exista um futuro aqui nesse campo, né, e tenha um caminho, pelo menos, como uma ferramenta auxiliar, né? Um dado que eu achei interessante é que só um estudo teve alta qualidade, baseado na avaliação de qualidade aqui da Amstar 2, né? A maioria dos estudos tinham uma qualidade moderada e alguns deles assim, tinham qualidade baixa. Eles viram como tendência geral dos estudos que eles identificaram um baixo valor preditivo positivo e uma baixa sensibilidade, né? Isso nos fala sobre aquela alta taxa de falsos positivos que muitas vezes esses modelos têm. Então, muita gente que o modelo prevê como, olha, essa pessoa pode apresentar uma tentativa de suicídio, por exemplo, essa pessoa está em risco, quando, na verdade, ela não necessariamente está. Então, esse é um problema crônico, mas é algo que eu vou comentar agora mais para frente, brevemente. E eles sugeriram, os autores, evitar contextos de baixa prevalência, né? Eu acho que é algo importante, só que a gente tem que ter em mente também que às vezes a gente não tem como fugir 100% disso daqui. Mesmo que a gente vá, por exemplo, estudar tentativa de suicídio numa amostra com transtornos psiquiátricos, ainda assim, muitas vezes, a gente vai ter um evento que vai ser raro, né? Não vai ser algo que a gente vai ter lá 50-50 na amostra, né? Não vai ser uma coisa que nesse nível, assim, mas com certeza existe um benefício em você conduzir esse tipo de estudo em amostras em risco, né? Porque você consegue, através da IA, identificar os padrões de forma mais fácil, você vai ter mais informação sobre o desfecho que você está querendo explorar. E aí, a gente tem esse dado na literatura, que eu conheci esse dado a primeira vez, acho que o professor Ives me apresentou, né, que esse é um estudo, então, que agregou informações de 48 estudos, né, de 64 a 2017, e esse estudo ele estava explorando o quê?
o risco de tentativas de suicídio e mortes por suicídio após alta psiquiátrica, né? Então, o N total desse estudo, somando as amostras de todos os estudos, aí deu mais de 1.700.000 pessoas, né? E aí, o que eles identificaram, né? Eles só incluíram estudos com mais de 1 ano de acompanhamento, né? E aí, o que eles fizeram foi avaliar o seguinte, dentro desses estudos que acompanharam essas pessoas, né, onde aconteceram tentativas e mortes por suicídio, quantos por cento dos eventos aconteceram em cada janela de tempo? E olha só que interessante, né, a gente ver isso daqui. Dentro da janela do primeiro mês, já englobava 26,4% de todos esses eventos, né? Quando essa janela era aumentada para 3 meses, 40,8%, e quando fechava essa janela em 1 ano, isso já representava mais de 70% das tentativas ou mortes por suicídio nos pacientes no pós-internação, pós-alta, né? Quer dizer. Bom, e aí isso foi um dos motivos que nos fez né, participar do edital, enviar uma proposta e criar esse projeto, que é o Projeto RISE. Hoje em dia, a gente tem várias pessoas participando do projeto aqui no grupo. É um projeto multicêntrico, que um dos objetivos dele é justamente criar uma calculadora de risco, né, um modelo preditivo, para tentar estratificar o risco de tentativa de suicídio nos pacientes no pós-alta psiquiátrica. E uma das motivações foi justamente dados como esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, esse é um estudo que a gente tem centros de pesquisa colaboradores em todas as macro-regiões do país, né? É um estudo bem legal. Aqui na esquerda vocês veem o treinamento que a gente fez no final de 2023, na direita tem no dia seguinte a gente fez um evento, teve até a participação da professora Kelly Possen, da Universidade de Colômbia, que é uma parceira internacional desse estudo, né? E então o cenário, assim, ele é promissor, assim, a gente vê que existe de fato oportunidades de a gente conseguir ajudar os pacientes e ajudar os profissionais, assim, com essas tecnologias. Então, vou falar brevemente sobre alguns desafios e limitações, que eu sempre sei que às vezes é a parte que não entusiasma tanto, né? Mas eu acho que a gente, como pesquisador também, tem que pensar nos desafios e nas limitações como as oportunidades para tentar, né, colocar os campos, né, as linhas de pesquisa adiante, né, tocar elas adiante. Então, aqui eu pontuei 5, né, eu acho que a primeira aqui é a questão do viés. Vários desses estudos que a gente vê, vários desses estudos incluídos nessas revisões sistemáticas que eu falei e tudo mais, eles são feitos no que a gente chama de amostras weird. As amostras weird são o quê? São amostras W de ocidentais, E de educadas, o I de industrializadas, o R de ricas e o D de democráticas, né? E essas amostras, muitas vezes, né, esses estudos são feitos em amostras europeias, né, amostras da América do Norte, quando você tenta generalizar esses modelos, por exemplo, para o continente asiático, ou até mesmo aqui para a América Latina, esses modelos podem não funcionar tão bem, né, porque existem muitas diferenças culturais que podem influenciar a forma como as pessoas se comportam, né, e como que os transtornos se apresentam. Então, existe toda essa questão de você conseguir ter que adaptar esses modelos, né, culturalmente e também desenvolver eles localmente para que eles funcionem no contexto que você quer que eles funcionem. Questões éticas, então, questão de privacidade, consentimento, que eu acho que vai até além dessa questão necessariamente da inteligência artificial, mas é um ponto que a gente sempre tem que estar atento. Questão da dependência por parte dos profissionais, mas principalmente por parte dos pacientes, que muitas vezes não vão ter, podem não ter tanta compreensão em relação aos potenciais malefícios que o uso dessas tecnologias, né, o uso demasiado dessas tecnologias pode trazer. Questão de heterogeneidade intradiagnóstica, então quando a gente pensa principalmente nesses modelos de previsão de diagnóstico,
né, ou predição de incidência, que nem foi o exemplo daquele meu estudo, a gente sempre tem que considerar essa questão de heterogeneidade interdiagnóstica. Então, os transtornos de humor, por exemplo, existem múltiplas apresentações dentro daquele mesmo transtorno, e como ele, existem vários outros transtornos psiquiátricos que são muito diferentes entre si quando você olha diferentes pacientes, né? Então tem que considerar isso e às vezes até a gente tentar prever diagnóstico pode não ser a melhor saída, né? Então isso é algo que a gente tem que ter em mente. E a raridade do evento é algo que eu vou comentar brevemente agora para concluir também. Então, questão de viés, eu trouxe esse estudo de 2024, que fala das disparidades em estudos clínicos de aplicações habilitadas por IA, né, numa perspectiva global. Quando a gente olha o mapa que tem nesse estudo, a gente confirma um pouco do que eu tentei falar ali com as amostras WEIRD, né? A gente vê que os dois países aí que têm o maior número desses estudos clínicos, né, envolvendo IA, na época onde foi feito esse estudo, eram, de fato, Estados Unidos e China. Eu acho que nesse estudo o Brasil tinha, acho que se não dois estudos, mas acho que era um. Então, a gente vê que, de fato, tem uma concentração nesse perfil de população, né? E aí tem vários estudos aqui também que se concentram na Europa. Quando a gente olha a questão econômica dos países, né, grande parte dos estudos é feito em países de alta renda, e se não esses, né, nos países de alta média renda. Questão de privacidade, acho que só pontuar aqui para vocês, né, sempre que a gente usa, e aí isso fora do âmbito também da clínico, mas sempre que a gente usa esses modelos, né, a gente está fazendo, a gente envia, por exemplo, uma mensagem para o ChatGPT para ele nos responder alguma coisa, a gente está enviando aquelas informações para um servidor externo de uma empresa e esse servidor processa aquela informação e nos responde. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado com informações sensíveis, principalmente. Né? Hoje em dia também tem muito essa questão desses dispositivos para transcrever sessões e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, estudar muito bem como que as questões de privacidade são feitas, né, em cada uma dessas soluções, assim, para a gente não colocar informações sensíveis para dentro desses bancos de dados, né? Então, isso é algo importante também da gente ter em mente. Questão de raridade do evento, tem essa carta ao editor que eu gosto bastante, que foi escrita pelo professor Ives e também pelo Dr. Pedro Ballester, que eles discutiram no contexto, respondendo para uma revisão sistemática, né, sobre esses modelos de predição de suicídio e questão daqueles valores, valor preditivo positivo muito baixo, né, ou seja, aquela alta taxa de falsos positivos nesses estudos. Mas eu gosto bastante das sugestões que eles dão aqui, de que futuros estudos, né, deveriam ter follow-ups maiores. No contexto dessa revisão, né, só tinha um estudo que tinha um follow-up mais que 2 anos, e isso, de fato, pode ser uma questão, né? Por exemplo, no estudo da colega Cristiane Machado, ali, aqueles dados do NESAC tinham 3 anos. Talvez se tivesse 6 anos, por exemplo, de acompanhamento, muito provavelmente aquele valor preditivo positivo seria maior, porque tinham pessoas ali naquela população que talvez fossem apresentar o desfecho e ainda não tinham apresentado. E reforçaram aquilo que a outra revisão nos trouxe, né, de que populações específicas, né, em risco, talvez sejam as populações mais interessantes de a gente estudar. Bueno, a questão da dependência, eu comentei com vocês, né, isso é legal, porque semana passada, se eu não me engano, foi no último, né, que teve, se não foi nessa, na outra, mas saiu no Fantástico uma matéria, né, sobre a questão de uso de IA como terapeuta, né? Então, o título aqui: não foi programada para isso, especialistas alertam para risco de uso de IA como terapeuta. Muito legal, assim, que isso está saindo na mídia, né? Isso é algo que a gente tem discutido há um tempo no campo, né? Eu até fico feliz porque a gente, antes do Fantástico, isso é legal de reforçar, o Dr. Thiago Rosa, o professor Ives, também um colega nosso da computação,
né, a gente escreveu um editorial que está submetido agora para o Journal of Psychiatric Research, justamente sobre essa relação do humano-máquina, né, o título aqui, né, embaixo vocês podem ler, né, companheiros de IA, o fenômeno emergente de amigos, amantes e terapeutas informais baseados em inteligência artificial. Então, e aí que a gente discute, né, tanto as questões que levam uma pessoa a criar esse tipo de relação, né, as características da IA e como que ela vai responder ao humano buscando essa ajuda, e também quais são os potenciais benefícios e malefícios dessas relações. Né, quando tiver publicado, eu mando lá no grupo para quem quiser ler, né, quem tiver interesse. Mas essa é uma questão interessante. A gente identificou, então, né, questões como a solidão, né, a falta de conexões sociais, curiosidade, a própria, às vezes, característica dos transtornos e também a limitação de tempo para relações humano com humano. Às vezes isso pode levar a pessoa a recorrer para esse tipo de relação com a máquina, né? Então, é legal também a gente pensar nessas questões que envolvem essa relação humano-máquina, que hoje em dia eu imagino que a gente vai ter que se apropriar desses chatbots, assim, e criar chatbots onde a gente tem controle, né, da onde são os limites, né, para a gente conseguir implementar isso da melhor forma. E aí, finalizo falando da clínica digital. Essa é uma figura, então, que está lá no nosso capítulo, que foi liderado pela Aline Zimmerman, no livro Digital Mental Health, que nós publicamos. E, bom, aqui a ideia é justamente entender qual que é o papel, né, dessas novas tecnologias no fluxo que já existe, né, da relação terapeuta com o paciente, né? Então, as sessões, né, que a gente faz com os pacientes, elas vão seguir da mesma forma, né? Agora, a tecnologia, ela pode funcionar do ponto de vista tanto de monitoramento, para você justamente estender o seu cuidado, né, e conseguir saber, por exemplo, como é que está evoluindo o humor desse paciente, como é que ele está se sentindo, e também do ponto de vista de intervenções. Então, eu imagino que esses chatbots, que hoje em dia eles estão sendo usados de forma muito descontrolada, que eu acho que nós, profissionais e pesquisadores, a gente vai ter que se apropriar disso para conseguir desenvolver ferramentas mais seguras para os pacientes utilizarem. E aí pode que o profissional de saúde ou até um terceiro funcione como um curador, né, que vai dar ajuda em relação à tecnologia, simplificar a coleta dos dados, quando a gente pensa nesse contexto de monitoramento e tudo mais. Então, essa é a ideia de você agregar tudo nesse formato de clínica digital, né? Então, perspectivas futuras que eu tenho, agora já estou encerrando, pessoal. Eu acho que cada vez mais o cuidado vai ser híbrido, ou seja, cada vez mais a gente vai conseguir integrar essas ferramentas com o cuidado que a gente já vem fazendo há anos. Os chatbots assistentes, eu acho que eles vão evoluir, e aí para isso a gente precisa se apropriar dessas tecnologias e criar ferramentas que são seguras e que vão seguir o que já existe de teoria no campo da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia. E a psiquiatria de precisão, então, ela nos ajuda a personalizar o tratamento, e aí tem todos esses estudos com neuroimagem, genética, o fenótipo digital, que eu comentei, a integração com prontuários eletrônicos, isso é muito feito já no exterior, nos países onde essa questão da digitalização dos prontuários ela já está super avançada, né? Então esses modelos muitas vezes já são integrados aqui nesse contexto, e eu acredito na saúde mental então preventiva, e aí para isso que eu dei esse enfoque na predição de risco, né? A ideia é que a gente crie marcadores parecidos com outras áreas da medicina, como cardiologia, então tem o colesterol como um marcador para eventos cardíacos e tudo mais, né? Bom, então, em suma, gente, reforçando aquele meu disclaimer, a IA não substitui o profissional de saúde, mas redefine a prática. Isso eu acredito, contribuindo como um auxiliar, como uma ferramenta. Então, eu acho que a gente tem que almejar uma saúde mental mais preditiva, e aí falo isso com foco em prevenção, que a gente tanto reforça, mais personalizada, psiquiatria de precisão, e mais escalável e acessível. Então, lembre daquele dado que eu falei, quase 90% das pessoas dos brasileiros com mais de 10 anos têm um celular, então, talvez essa seja uma oportunidade de a gente tentar mitigar algumas lacunas de acesso. Então, acredito que seja mais ou menos isso. Esse é os 2 livros que eu sempre deixo de recomendação. Acho que
vários de vocês do grupo chegaram a participar de capítulos desse livro também, e eu acho que são dois ótimos apanhados gerais assim das tecnologias dentro desse âmbito da saúde mental digital. Bueno, então deixo aqui as minhas redes, tanto as pessoais quanto da minha empresa, Método Science, que trabalha com consultoria, mentoria em análise de dados e metodologia de pesquisa. E acho que é isso, me passei um pouquinho no horário, mas espero que ainda dê para a gente discutir um pouquinho.